Eu acho que o ser humano está constituído por conceitos que são nodulares. Esses conceitos nodulares são valores. E esses valores, se forem considerados de uma ou de outra forma, construirão um sujeito mais bem produzido em termos de ter pilares sólidos sobre os quais ele vai construir a existência dele, ou se for um sujeito que não tenha esse aporte, de maneira que ele tenha primordialmente respeito por si mesmo, aprender a amar aquele que ele é, com todas as limitações e vulnerabilidades, mas respeitando a sua competência e respeitando a sua história pessoal. Como tal, se ele for capaz de respeitar a si mesmo, ele estará construindo a história do eu, e é sobre a história desse eu que nós aprenderemos o valor do amar e do ser amado. Com a condição de que, para amar, sabemos que isto é fundamental porque fomos amados por alguém vincularmente nos deu mostras da importância de ser cuidado e querido. Então, lhe diria que é fundamento para a saúde mental duas necessidades básicas construídas: amar e ser amado. E essas são as bases da construção da personalidade. Sobre esses conceitos, há desenvolvimentos que hoje são fundamentais para a construção da saúde mental: justiça, solidariedade, fraternidade, consciência de pertinência à espécie, lutar por deixar herdeiros capazes de seguir preservando a história dos humanos. Isto tudo construído com muito afeto, com muita gratidão e com muito respeito pela vida. Em base a isto, entra água potável, entra cloacas administradas e cuidadas, moradia digna, trabalho digno, respeito social, segurança, política transparente, honestidade, que são vínculos fundamentais para que o sujeito viva num lugar em que vale a pena estar. Fundamentalmente, para mim, isso é saúde mental, não é doença mental. Em contrapartida, depois poderei falar um pouco sobre as diferenças entre esta saúde que é preventiva e as outras medicinas. A medicina ela teve vários momentos de prática. Na Grécia Antiga tinha basicamente duas grandes escolas, que eram Hipócrates e Epícoro. Na escola de Hipócrates se desenvolveu-se essa medicina alopática que conhecemos e que foi desenvolvida com muito êxito. E, paralelamente a isto, a medicina do Epícoro era a medicina do espírito. E, curiosamente, a medicina do espírito ficou sempre para um plano secundário com o passar dos tempos. Vamos avançar rapidamente e chegar à sociedade industrial. Quando nós já chegamos à sociedade industrial, houve um avanço extraordinário em termos da história da humanidade, com descobertas espetaculares que nos permitiram, hoje, através do desenvolvimento de aparelhos, dos laboratórios, da pesquisa, alcançar uma longevidade muito maior e, com isso, mais tempo de vitalidade de existência nesse planeta. Na contrapartida disso, a partir de 300 anos para cá, essa evolução das máquinas não foi acompanhada de uma evolução acerca do humanismo. O humanismo e o cuidado com os humanos ficaram para um plano secundário. A medicina, então, teve um extraordinário avanço no sentido de tratar pessoas, mas deixou a desejar em cuidados. A diferença é extraordinária, porque nos cuidados está o como. Na medicina alopática, como é exercida hoje, com êxito também em termos secundários e terciários, é uma medicina curativa. Já uma vez existindo a doença, tratam a doença e o doente, no sentido de restaurar-lhe o bem-estar e o equilíbrio. Enquanto que a medicina dos cuidados é uma medicina preventiva. Ela precisa levar em consideração muito mais coisa que simplesmente medicamentos. Não basta ir a farmácias para atender-se o sentido de vida e o sentido de estar ligado à vida através dessas habilidades para viver. Essas habilidades para viver significam amor à música, às artes,
a cultura, essa ampla gama de possibilidade de abraçar o mundo com a sua estética e a sua ética. E essa não se concentra em mãos de laboratórios, tampouco em mãos de aparelhos. Uma arte é aprender a estar consigo mesmo. Na sociedade ocidental, nós somos estimulados precocemente a olhar para fora, todo o tempo copiando o mundo que está no entorno. Diferente da sociedade oriental, que tem um estímulo profundo a essa interioridade, de maneira que sepamos quem somos nós e com que contamos e que fragilidades temos. E de que maneira podemos passar a conciliarmos entre esse ser que nós somos e as demandas e as necessidades que temos. O mundo do consumo exige que o tempo inteiro se preencha vazios, enquanto que o mundo do fazer-se companhia significa muitas vezes aprender a cuidar de si nesses aspectos das situações de exceção ou nos aspectos de luto, de perda e de confronto. A vida ela é cheia de altos e baixos, ela não é linear. Na vida se ganha e se perde. Então, o fato de humildemente poder se recolher temporariamente, de maneira a salvaguardar-se quando o risco nos torna excessivamente vulneráveis a pandemias e outros tipos de pandemias, não só dos vírus, mas as dos riscos das guerras, dos perigos de um colonialismo cultural que insiste em alienar-nos de quem somos nós na nossa própria história, dessa loucura que significa esse mundo efêmero que não acredita mais em vínculos, que desacredita no amor romântico e na ideia de que cada um de nós está reproduzindo a história da humanidade e dos nossos antepassados. Então, eu acho que nesse momento eu me recolhi a pensar como deveria ter sido o primeiro abraço lá dos meus antecessores. Como que terá sido o romance dos meus bisavós que permitiram que os meus avós existissem? E como foi o romance dos meus avós que permitiram que os meus pais existissem? E qual deve ter sido a esperança dos meus pais em haver constituído a minha existência? O que motivou-os a que eles se vinculassem entre si para um projeto comum em que dedicasse grande parte do seu tempo e da sua vida para construir esperança e um futuro com muito mais possibilidades do que aqueles que eles tiveram? Então, nós somos transportadores de afetos. Alguns de nós não temos a oportunidade de ter esses afetos desde o começo, mas a vida é generosa. A vida sempre oferece as políticas das segundas tentativas. Sempre em algum lugar, se nós estivermos abertos a ser ajudados e procurar essa ajuda adequada, nós vamos encontrar alguém com quem contar. Isto é uma das importâncias que a gente tem que fazer em momentos de exceção como esse que nós passamos. A humanidade está fragilizada faz muito tempo. Eu acho que existe um colonialismo cultural que acaba dirigindo os nossos interesses. E se nós pararmos para pensar, inclusive, o modelo educacional formal, é um modelo que nos desvincula da própria história e nos aliena a respeito das nossas origens. Então fica muito fácil manipular-se pessoas na medida em que a gente confunde informação com conhecimento. Os meios hoje estão coalhados de informação e paupérrimos de conhecimento. As pessoas hoje se apoiam na notícia do dia, não estudam, não leem. Então, esse conhecimento que está consolidado pela história do próprio ser humano, desse saber que foi construído ao longo dos séculos, de uma forma extraordinária. Se nós tomarmos, por exemplo, a história dos fenícios, dos assírios, dos babilônios, são histórias fantásticas, absolutamente ignoradas. As pessoas não sabem nem o nome do avô mais, ou do bisavô. Então, eles ficam apoiados no aqui e agora, como se esse aqui e agora fosse capaz de encher vasilha sem fundo. Este empobrecimento cultural está superficializado, de maneira que as pessoas são simplesmente arremedos de pessoas, transformados em coisas que consomem, consomem e consomem. E acabam consumidos, porque dificilmente encontrarão, de alguma forma,
razões e motivações para viver. Porque sem conhecimento, o sujeito não sabe o que fazer da própria vida. Ele passa a viver de encontros efímeros. Ele não acredita no duradouro. Se ele não acredita no amor romântico, ele vai construir o que, para quê, com quem. Tudo passa a ser supérfluo. Agora, isso é resultado da construção das guerras. Antes da Primeira Guerra Mundial era um pouco diferente. Depois da Segunda Guerra Mundial, consolidou-se a ideia de que se pode perder tudo num instante. E aí entra a história das pandemias. Eu acredito que a pandemia foi resultado de manipulação genética. Há grupos de poderosos com donos do dinheiro do mundo que manipulam grandes investimentos de maneira que as pessoas saibam o que vão ter ou não vão ter acesso. Eu trabalho com projetos sociais desde os meus 15 anos de idade. Eu sofro de ver a humanidade desassistida com uma pandemia pela fome, há séculos. Eu vejo a humanidade desassistida nesses cuidados básicos que falei antes, de prevenção primária. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais desacreditadas nos próprios seres humanos. Isto é uma pandemia gravíssima. Há uma intenção de romper com o conceito de família, como se família fosse um supérfluo desprezível. Mas nós que acreditamos em biologia evolutiva, temos que acreditar que no sangue de cada um de nós circula séculos de história. Em cada um de nós está a reprodução da própria espécie. Em cada um de nós estão as células dos primeiros sujeitos que constituíram a nossa espécie. Então, eu não posso acreditar que essas coisas sejam facilmente substituíveis. Então, entram meios de comunicação, entram modelos educativos, entram ideologização das políticas públicas, entram partidos políticos que, na minha leitura de médico e no meu acompanhamento ao longo dos vários países que eu trabalhei, há certamente um complô para diminuir o número de pessoas que está nessa face da Terra. Os projetos de ligação de trompa, né, nas grávidas, esses projetos de falar mal dos filhos, de não colaborar com a paternidade e a maternidade, essa ideia de criar planejamento familiar confundido com controle de natalidade. Não se fala mais de amor, se fala só de administração de adversidades na hora da tragédia. Então, os seres humanos, como cultura, de certa maneira, não pode se deixar influir mais por essa pandemia com o risco de extinção da própria espécie. Esta pandemia do vírus é um bom aviso para que a gente não fique só com máscara, se protegendo do vírus. Vamos nos proteger também desses interesses de diminuir a população do mundo. Vamos tratar de acabar com a pobreza em lugar de acabar com os pobres. Vamos parar com as guerras, ao invés de criar exilados, né, destruindo as famílias, destruindo a cultura do próprio país. Os países árabes foram bombardeados, todos eles. Destruíram Palmira, destruíram Alepo, destruíram Beirute. Onde é que nós vamos chegar com isso? Destruição da própria cultura, falta agora destruir a espécie. Há ideais de que meia dúzia, que se considera povo escolhido e superior, em geral brancos, seja superior aos demais e que dirijam o futuro do planeta. A gente tem que se defender contra isso. Isso significará enaltecer cada ser humano como um capital a ser preservado e com uma riqueza extraordinária a ser explorada para ser um explorador a mais de uma vida com mais generosidade e com muito mais fraternidade. Acho que é isso que está faltando. Eu acho que não vai caber em 2 minutos. De qualquer maneira, vamos tentar dizer um pouco dele. Eu conheci o Líbano no pátio da minha casa. Nos fundos da minha casa tinha figueira, uma parreira, um canteiro. E tinha pessoas que acolhiam hordas de libaneses que ali chegavam quase todo o tempo. Era receptivo, era solidário. Uns chegavam chorando, outros com cartas, outros com notícias, mas todos eles com uma sede de acolhimento.
porque muitas foram as vezes que saíram de lá deixando pessoas queridas. E precisava, de alguma maneira, encontrar algo familiar. E na minha casa tinha isso. Esse acolhimento foi o pilar da minha vida, porque me deu uma noção de pertinência e uma noção de que o amor existia e que ele era factível e que estava ao nosso alcance realizado. Meus pais fizeram isso a vida inteira. Meus avós fizeram isso. Os amigos deles fizeram isso. E depois eu conheci, através deles, alemães, conheci italianos, conheci uruguaios e argentinos que também faziam isso. Então, eu pensei que, realmente, a questão da solidariedade humana é um dos fundamentos, porque exilados, de alguma maneira, somos todos. Acolhidos, nem sempre. Então, esta base é a base fundamental que eu encontro na identidade e na cultura libanesa. As pessoas adoram falar, e sempre, em quibe, esfirra, né, e apresentam coisas belíssimas da culinária libanesa. E eu, com o passar dos anos, resolvi me animar, adoro a culinária libanesa, pensar que processo seria aquele que eu estava presente naquela mesa belíssima que acontecia na minha casa, recolhendo 2, 3 turmas diariamente de pessoas para comer. E eu comecei a me dar conta que a minha mãe plantava isso no canteiro. Eu me dei conta que meu pai ia ao mercado comprar as coisas e conversava com os amigos dele, que eram aqueles mesmos amigos que haviam acolhido ele enquanto mascate nas suas casas no interior da colônia alemã, Pomerana, e lhe davam abrigo e comida porque não existia hotel. E ele aprendeu a falar alemão para poder estar com eles. E eles passaram a plantar as coisas que às vezes vinham como semente para ele poder comer os temperos árabes. E eu me dei conta que exatamente essa fraternidade, essa capacidade de se identificar com a dor e o amor do outro, é um dos elementos fundamentais da cultura libanesa. Como que pode ser um país com uma população tão pequena, espalhar tanta gente que construiu tantas coisas planeta fora? Por causa da solidariedade. A solidariedade de plantar juntos, de semear juntos, de regar juntos, de colher juntos, de coccionar juntos, de sentar à mesa juntos, de oferecer o alimento juntos e de ser companhia um para o outro. Esse é o fundamento da história da humanidade que persistiu e que segue existindo ao longo dos séculos, porque se não houvesse essa fraternidade, a nossa espécie já houvesse desaparecido há muito tempo. E se tu me perguntares o que eu fiz da minha vida, esses foram os valores com os quais eu contei, e muitas vezes guardo isso como uma memória fundamental, porque essas pessoas todas seguem vivas dentro de mim. É esta memória que me faz, de alguma maneira, pensar que eu posso ser útil para alguém, reproduzindo esse mesmo modelo que me foi oferecido. Porque eu me dei conta que, com o passar dos anos, a maior parte dos seres humanos que sofrem é exatamente porque não tiveram a possibilidade de acreditar que vale a pena ser humano e vale a pena viver. E a gente vale a pena viver se a gente teve alguém em quem se espelhar e um futuro a quem nós devemos deixar esses pilares que foram a construção da nossa existência. Quanto ao Líbano de hoje, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que, depois que trabalhei minha vida inteira, agora no fim da minha vida, eu possa deixar como gratidão ao Líbano o que o Líbano me deu. O Líbano está dentro de mim. E a minha cabeça pensa no Líbano todos os dias, porque eu tenho a impressão de que, assim como eles nos deram, nós temos que devolver para eles alguma coisa. Nós temos que devolver, quem sabe, esses anos todos de miscigenação que nós tivemos em países como o nosso, que recebeu gente de todos os lugares e que permitiu que todos nós pudéssemos construir a vida e o conhecimento que temos. Eu acho que deveríamos, nesse momento, criar formas organizadas de colaborar a ressignificação do Líbano, devolvendo um pouco a eles esse Líbano que pensávamos idílico, mas que, em verdade, é o que tem sido o êxito que norteia a vida de todos os libaneses que ainda hoje, com muito orgulho, enunciamos aonde estamos, o fato de que a nossa origem é essa, e como fenícios, estamos reproduzindo histórias de cultura, história, alfabetizando pessoas através do nosso amor e da nossa doação. Esse fundamento é o fundamento do Líbano que eu conheço
E esse é o fundamento que me faz me anunciar onde eu sou como brasileiro e libanês. Esse é o Líbano que eu realmente amo. Lamento o que ocorre. Eu acho que o Líbano precisa revisar. O Líbano precisa de uma revisão de identidade. O Líbano precisa repensar suas políticas. O Líbano precisa repensar sua educação para poder fazer com que os jovens acreditem em um futuro possível de ser realizado. Isso tem que ser construído. Isso dificilmente se dá simplesmente por imposição ou por determinação de fora para dentro. Precisamos recuperar esse Líbano que está guardado no coração desses descendentes. Fazer um agradecimento e dizer o seguinte: a minha origem, o meu pai é de uma família de Barça, Curialau. Minha mãe é de uma família de Doraia, Nakli Alalão. Eles deixaram em mim uma marca fundamental que me faz ter muito orgulho da minha origem. E, ao longo dos anos, eu guardei isso dentro de mim como uma memória viva. E a vida sempre nos oportuniza conhecer pessoas extraordinárias. Eu, ultimamente, tenho convivido novamente com minha origem no Rio Grande do Sul e tenho reencontrado uma quantidade enorme de patrícios com esse mesmo vigor e esse mesmo desejo de perpetuar essa nossa cultura. E aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei na pessoa do cônsul, do Alejandro Bittar, um sujeito extraordinário, um humanista, que me estimulou, de alguma maneira, a saber de que esse Líbano que os meus pais me ensinaram está vivo. É possível se construir cultura. É possível se reunir com pessoas para somar essas competências. A colaboração com o Departamento Cultural do Consulado, que traz não só conhecimento, mas traz estímulo a que se produzam essas coisas. Fico muito enaltecido do convite que me foi feito para colaborar com o Departamento Cultural e Educativo do Instituto, do Consulado, junto à Escola Municipal República do Líbano, que nos permite ali fazer um trabalho com 532 adolescentes a partir do estímulo cultural dado pelo senhor cônsul e os seus colaboradores do consulado. E que nós, descendentes, estamos reunidos aqui no Brasil com o interesse de pensarmos formas de levar essa educação para o Líbano, de maneira que esses conceitos possam ser aplicados com esse vigor e com esse desejo de ajuda, estendendo mais além das famosas e costumeiras ajudas econômico-financeiras, porque há ajudas que não se compram e não se pagam. Há ajudas que são ajudas de bens imateriais que poderão colaborar extraordinariamente na construção da identidade da juventude e da infância libanesa para um futuro com características muito melhores e mais plausíveis do que as que encontramos hoje no mundo, que não está só em crise no Líbano, está em crise no mundo inteiro. E eu acredito que essas crises sejam resultado da perda desses valores que antes eu enunciei. As pessoas não estão mais acreditando que juntos possam construir algo mais positivo para a humanidade. Mas, diariamente, a humanidade nos dá forças para sabermos de que a fraternidade é muito forte entre os humanos. E, graças a essa fraternidade, é que nos ajudamos mutuamente a nos mantermos vivos como espécie.